Olá, acredito que esteja tudo bem com você. Vamos analisar o gráfico do Ibovespa, né? Já temos algumas análises aqui no perfil, onde nós mostramos o pensamento em relação a esta movimentação aqui, né? Uma delas é este gráfico aqui, que é um pouquinho, já tem quase 2 anos, né? 1 ano e meio mais ou menos, tá? Então a gente mostra aí que isso aqui seria então uma movimentação inicial, e aqui esta flat aqui seria apenas parte do movimento de onda 2, e que esta onda 2 tem uma probabilidade de finalizar com triângulo em contração. A gente percebe a evolução deste pensamento, a gente vê que realmente pode estar se contraindo, mas pode ser outra coisa também, né? Bem, quando a gente olha aí para as diretrizes da teoria, né, o que é observado na teoria é que o segundo padrão de uma dupla combinação, ele tende a ter um tempo aí, uma complexidade superior ao primeiro padrão. E a gente percebe que esse segundo padrão ele ainda está em aproximadamente 61,8% do tempo do primeiro padrão. Então ele poderia estar em andamento ainda. Isso quer dizer que ele não pode terminar nessa região? Não, ele pode sim terminar nessa região, pois se trata de uma diretriz, não é uma regra. Então não há obrigação de que isso aconteça, mas devido aí à observação de movimentações em outros ativos, em como que o mercado se comporta, então a gente vê que o mercado se comporta desta forma, tá bom? E que pode acontecer então de haver mais movimentação de lateralidade, inclusive isso aqui pode se tornar um triângulo diferente, pode se tornar outra coisa, pode haver uma movimentação mais brusca, perdendo o fundo, né? Pode ser diferente do que está sendo desenhado aqui no momento, pode se tornar outra coisa, né? Mas como a gente vem defendendo essa análise há algum tempo, então a gente vai em cima desta análise e mostrar o que pode e o que não pode acontecer, né? E o que deve também acontecer. Bem, só para lembrar, né, que isso aqui, né, pessoal, é um padrão que antecede, né, uma movimentação mais brusca dentro de um gráfico, tá? Então, caso isso aqui se confirme, em algum momento haverá uma explosão de preço aí que pode levar o índice a se multiplicar algumas vezes aí, tá? Ele pode chegar a uma extensão, inclusive, que é mais ou menos na região dos 4 milhões de pontos, né, cara? Pode ser absurdo isso, mas a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos anos, aí nos próximos 50 anos, né? O que pode acontecer com a economia, com a moeda, né? Com essas mudanças de governo. Então pode acontecer qualquer coisa, tá bom? Então pode haver essa hipervalorização, como posso estar enganado e tudo isso aqui ser devolvido, né? Então isso aqui tudo ser uma onda B, sei lá, pode ser qualquer coisa e cair, ter uma queda brusca. Mas por enquanto a gente acredita nesse pensamento, a gente acredita que isso aqui é uma acumulação de força que levará o preço aí à estratosfera, tá? Em algum momento, isso não é agora, por enquanto a gente observa ainda muita acumulação aí, tá? Quando a gente olha para essa estrutura aqui, para que isso aqui realmente seja um triângulo contraído, então o fundo da onda E, né? Então, aliás, da onda C, ele não deve mais ser perdido, tá, pessoal? Nunca mais a gente veria então a perca deste fundo aqui na história da bolsa, né? Então isso aqui não pode mais ser perdido, né? A região dos 96 mil, 97 mil não deve mais ser atingida, né? Então a bolsa, a tendência é que ela continue aqui acumulando até que chegue um momento que ela inicie então uma movimentação mais brusca, né, de candles com essa firmeza aqui, né, com movimentação e boom, boom e cresce e vai crescendo realmente e não volta mais para ficar nessa indecisão. Seria mais forte, é claro que não é de um dia para o outro, é ao longo das décadas, né? Que isso poderia acontecer, tá? Outro ponto aqui que a gente percebe que está se contraindo muito, né? Então, para a onda D ter terminado aqui, a gente percebe que então a onda E já estaria quase no final dela, né? Então, haveria mais uma lateralidade aqui de algumas semanas, né? E estaria muito próximo do fim isso aqui, tá bom? Então, caso isso aqui se confirme, então estaria próximo do fim aí, né? Até 2027 ali no máximo ali deveria estar terminando, tá? Porque não deve ir, a onda aí não deve terminar além do ápice das linhas limítrofes, né? Das linhas que estão concatenando aqui o movimento, né? Então a onda E não deve ir além do ápice aqui, tá? Então ele deveria já se movimentar. Então caso vá além do ápice, quer dizer que o movimento é outro, né? Então pode
realmente, isso aqui pode se tornar outra coisa. Por enquanto ainda dá para a gente avaliar isso aqui como triângulo, né? Então eu estou no tempo gráfico mensal, eu vou agora para o semanal para a gente observar a estrutura e perceber se há alguma, né, incompatibilidade, se há alguma fraqueza nessa análise que a gente possa questioná-la, né? Então, a gente olha aqui, né, primeiro ponto, né, é que vem acontecendo as coisas que são faladas, só que normalmente elas demoram mais do que o tempo que é exigido aí pela teoria, né? Principalmente aí pela teoria New Wave, né? Uma das coisas aqui que foram observadas no último vídeo foi falado é que a onda para ela ter terminado aqui e o movimento de onda D ter terminado aqui, então este movimento aqui ele deveria perder estas linhas e o fundo também em tempo inferior ao percorrido por este movimento aqui de onda E. E aí quando a gente projeta esse tempo para frente aqui, a gente vê que aconteceu, né? Aconteceu a perca das linhas, inclusive foi uma resistência, né? Aliás, um suporte, voltou e depois perdeu, inclusive perdeu o fundo, né? Só que aí a gente percebe que não aconteceu no tempo que era desejado aí, né? Que na verdade isso também não é uma regra, é uma diretriz que ajuda-nos a confirmar que realmente o movimento tenha terminado, né? Então, dentro dessa possibilidade aqui deste movimento não ter terminado, o que pode acontecer é que a onda D ainda está em andamento, né? Se essa onda D está em andamento, pessoal, existem algumas coisas também que não pode acontecer, né? Então, por exemplo, né? Cara, uma das coisas aqui, ó, que você deve observar na tua contagem aí, se você utiliza ondas de Elliott para fazer contagens, mas provavelmente você não use aí linhas de tendência, né? Uma das regras aí das linhas de tendência é que o movimento de onda 3 ele não deve violar a linha que liga o movimento 0 aqui ao fundo do 2, né? Então essa linha 0,2 ela não deve ser violada pela onda 3. E aí no caso, se isso aqui fosse uma onda 3, ela já violou, então tá errado, né? A contagem, ela não pode ter violado, tá? E aí a gente vem aqui e pensa, cara, esta linha AC, ela pode ser violada pela onda E? Ela pode ser violada pela onda E. Porém, ela não pode ser violada pela onda D. Então, caso isso aqui se estenda, não tem como eu falar que a onda D ainda está em andamento e a onda C terminou aqui, tá? Então, caso isso aconteça, então o preço venha e toque a nossa linha BD, provavelmente eu teria que fazer uma outra análise e entender melhor o contexto aqui do que está acontecendo, porque a gente percebe que há muita complexidade e há uma dificuldade de contar uma lateralidade tal como essa daqui que é observada aqui no nosso índice, beleza? Por enquanto, né, o que é esperado é que haja uma evolução neste movimento aqui, tá? Com mais complexidade, mas que forme pelo menos uma contração parecida com esta própria contração aqui, ó. O ideal é que fosse algo parecido com o que está acontecendo aqui, subindo aqui, para que realmente esse movimento terminasse. Mas devido, né, ao tempo que está muito curto e que não há uma probabilidade ainda, não há uma possibilidade de uma alta estrondosa no movimento, não há nada que indique que vá começar a realmente subir com muita força, né? Então é esperado ainda mais movimentação de lateralidade, então é bem provável que haja uma quebra dentro deste triângulo aqui, dessa estrutura que por enquanto ainda é possível. Eu acredito que em algum momento não será mais possível e teremos que contar de outra forma, né? Avaliando as possibilidades, toda essa lateralidade aqui também ainda pode ser onda C, tá? Ou pode ser uma combinação, pode ser outra coisa além do que a gente está enxergando, né? Algum aglomerado de ondas do NIRI, uma formação diamétrica, tá? Então, nas próximas análises aí, né, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa teu like, deixa o teu comentário, que a gente vai se aprofundar aí na análise do Ibovespa. Vamos ver se a gente consegue intensificar mais também essas análises aí, até mesmo para que vocês consigam, né, ir acompanhando aí, né? Aqui na última análise há uma previsão, né, de que entre 2025 e 2027 possa haver o final deste movimento, né? E aí a gente vê que devido ao que foi falado aí, pode ser antes, como pode não ser e ter que estender e essa movimentação e essa estrutura aqui seja
quebrada, né? Eu vou até abrir o gráfico aqui do diário, mas não tem muito a ser analisado por enquanto aqui, né? O que é a única coisa que pode ser analisada aqui é que foi confirmado, né, o que foi dito aí, né? A gente vê a questão da sobreposição aconteceu, a questão da perca do fundo, do objetivo inicial de perder as linhas de tendência também aconteceu. Então algumas coisas aconteceram aí como era previsto, né? E o que é esperado agora é que haja mais complexidade dentro dessa lateralidade aqui, dentro destas linhas aqui, né? Então isso aí é esperado que haja, né, essas lateralidades com muita complexidade, com dificuldade de saber realmente o que é esta contagem. Caso comece a perder muito valor, então a gente começa a questionar essa contagem. Caso comece a ganhar também muito valor, também a gente questiona a contagem e muda ela, tá bom? Fica com Deus. Se você gostou desse material aqui, desse tipo de conteúdo, deixa aí teu comentário. Se quer aprender ondas de Elliott, quer aprender este tipo de diretriz, esses tipos de parâmetros, né? Essas questões temporais, questões de velocidade no movimento, esses tipos de confirmação aí, pode me chamar aí, a gente estuda a possibilidade de você começar a estudar comigo através de algum curso ou através até mesmo de uma aula aí privada e particular, beleza? Valeu!